pessoal, aqui é o Eduardo. Hoje eu vou dar uma aula para vocês de hemorragia digestiva. Não vai ser abordagem terapêutica, mas abordagem diagnóstica, beleza? O que a gente tem que fazer para investigar a causa, beleza? Bom, primeiro, como tudo na medicina, o que a gente vai fazer para tentar identificar a causa? A gente vai tentar identificar pela história, né? Lógico que às vezes o paciente chega na emergência, tá aquele caos, mas mesmo assim a história tem sua importância, né? Então tem uma revisão do JAMA, que eles avaliaram alguns sinais e sintomas que ajudam a gente a diferenciar alto de baixo. Então vamos lá. Colocando aqui nesse diagrama aqui, mais para cima, falando a favor de HDA. E mais para baixo, falando a favor de HDB. Então, primeiro, hematêmese. Não faz sentido o cara estar vomitando sangue se for HDB. Então, hematêmese é praticamente patognomônico de HDA. Beleza? Outro, lavagem nasogástrica. O que é lavagem nasogástrica? Você passa uma sonda e se você identificar sangue vindo da sonda, num contexto de hemorragia digestiva, então o likelihood rate é de 9,6. Aumenta muito a chance de ser uma hemorragia digestiva. Outro, melena. Aí vem dois tipos de melena, tá? Primeiro, melena na história. Melena na história tem um likelihood rate de 5. Os pacientes não são muito bons de identificar o que é melena. Agora, você viu melena no exame físico, no toque retal, aí tem um likelihood rate de 25. Aumenta o odds do cara ter um HDA em 25 vezes. Tá? É muito alto. Bom, vamos continuar. Relação ureia-creatinina maior que 66. Né? O que é isso? Né? Quando a gente tem uma hemorragia digestiva alta, esse sangue é reabsorvido. Né? E parte dele vai virar ureia. Então, como a creatinina está estável, porque a funcional está estável, a ureia cresce muito mais do que a creatinina. E essa relação fica maior que 66. Então, isso tem um likelihood rate relativamente bom. Se não me engano, é de 7, para falar que é uma HDA. E outra idade menor de 50 anos. Idoso tem muito mais HDB, tá bom? Bom, e por final, o que fala a favor de baixo? São poucas coisas que falam a favor de baixo, né? Mesmo melena, HDB pode ter melena. 15% das melenas são HDB, tá? Por quê? Porque é ali no cólon direito, então tem uma certa absorção, tem uma certa digestão ali, não vou dizer digestão porque não tem enzima, mas tem uma certa manipulação ali do sangue, tá bom? Mas quando eu penso em HDB, eu penso mesmo em HDB com coágulos, tá? Eu vi coágulo ali, coágulo, eu vou pensar em HDB, beleza? Bom, e aí? Vou começar falando da HDA. Pensei em HDA, o que eu vou fazer? Bom, se o paciente é instável hemodinamicamente ou tiver estável hemodinamicamente, a conduta vai mudar. No paciente que tiver instável hemodinamicamente, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa é estabilizar. Mas como eu falei, isso aqui não é o foco da aula. Então eu vou ter que estabilizar o paciente e ele vai ter que ir com urgência para endoscopia assim que eu estabilizar. Beleza? Mas, e se o paciente estiver estável hemodinamicamente? Aí eu tenho até 24 horas para fazer o exame. E aí tem alguns estudos retrospectivos que falam que se for varizes, se eu estiver suspeitando de varizes, considerar 12 horas. Tá? Mas de forma geral, considerar 24 horas. E por que esse tempo de 24 horas? Né? Por que não antes, por que não depois? Basicamente, por causa desse estudo aqui, que foi lançado ano passado, né? E ele pegou mais ou menos 550 pacientes e dividiu aqui em dois grupos. O que foi para urgente, em menos de 6 horas, e em 24 horas. Pode ver que o tempo aqui, apesar do menos de 6 horas ter sido 10 horas, né, porque chama o gastro, ele tem que preparar a sala e tal, acabou sendo 10 horas, mas vocês podem ver que nesse trabalho não teve diferença de mortalidade. Não teve diferença também em outros sangramentos. Apesar de parecer que tem uma diferença aqui, isso não foi estatisticamente significativo. Então, a partir desse estudo, a gente conclui que não tem diferença entre 6 e 24 horas.
E aí, eu vou aproveitar para falar alguns mitos sobre endoscopia. Por quê? Porque eu acabei de dar de favorecer o gasto, né? Porque você vai estar lá no plantão, você vai ligar para o gasto e ele vai falar, não, eu posso fazer em 24 horas, não preciso fazer endoscopia agora. Mas, agora, eu vou dar um argumento para vocês, caso o gastro queira bolar a endoscopia do seu paciente. Porque seu paciente realmente precisa, né? E o fato do gastro estar dormindo no plantão não é justificativa. Então, muitas vezes vão falar assim, ah, mas a hemoglobina do paciente está baixa, eu não vou fazer se a hemoglobina estiver baixa. Hemoglobina menor que 10, sendo contraindicação, é o quê? É um mito, tá? Tem um estudo, é retrospectivo, teve 900 pacientes, que mostrou que não tem diferença em desfecho dos pacientes com hemoglobina menor que 10 e maior que 10, tá bom? Outra coisa, que é um mito. O paciente está com o INR alargado, corrige o INR antes de eu fazer a endoscopia. Isso também é mito. Lógico. O INR que eu estou falando aqui é até 2,7, que foi do estudo. É um estudo retrospectivo que comparou pacientes com INR normal e INR de 2,7 e não mostrou diferença. Então, em desfechos. Então, não é contraindicação. Detalhe, é 2,7 o máximo que eu estou falando. Agora, o paciente está com 10 de INR, aí talvez o endoscopista tenha razão. Beleza? Outra coisa que a gente tem que considerar, que eu não coloquei aqui, é hipotensão. Vai ter paciente que vai ter um sangramento tão bizarro que pode ter uma hipotensão refratária, né? E aí, você vai acabar tendo que fazer a endoscopia com paciente hipotenso, mas isso é exceção. São pacientes que você não consegue estabilizar de jeito nenhum, com droga vasoativa, protocolo de transfusão maciça, e aí vão precisar de endoscopia muito rápido. Tem estudo retrospectivo que realmente fala que pacientes que têm endoscopia muito precoce têm pior prognóstico. Mas são estudos retrospectivos, que tem viés, né? Porque geralmente quem precisa uma endoscopia muito rápida, quem está muito grave, consequentemente morre muito mais. Beleza? Então, quais são as possíveis complicações da endoscopia? A mais comum é a pneumonia aspirativa, mas também tem complicações da sedação, né? Se você for usar um propofol, alguma droga sedativa, pode piorar a hipotensão. Tem risco de perfurar, né, que aí é gravíssimo, e tem risco de piora do sangramento. Beleza? Como assim piora do sangramento? Pensa que tem uma ferida, uma úlcera, alguma varize, alguma coisa, e quando eu vou manipular esse sangramento, eu posso piorar esse sangramento se eu não conseguir fazer a hemostasia. Beleza? Bom, e existe algum grupo de paciente que eu posso dar alta para casa sem endoscopia? Né? Pior que existe, tá? Muitos gastam falar que é melhor evitar, mas tem literatura para fazer isso. Então, todos os pacientes, teoricamente, devem ir para a EDA, para a endoscopia, exceto quem? Pacientes que têm o Glasgow de 0 a 1, sem comorbidades, sinais vitais estáveis e condições sociais adequadas. Glasgow de 0 a 1. Primeiro, o Glasgow só vai, o mínimo é 3. Calma, gente, isso aqui é outro score. É o Glasgow Blatchford, que eu vou falar mais para frente para vocês. Ele não pode ter comorbidades, tá? Ele tem que estar com sinais vitais estáveis, tá? Não pode estar nem taquicárdico. E ele tem que ter condições sociais de voltar para o pronto-socorro caso ele piore. Ele tem que ter entendimento disso. Ele tem que ter meio de transporte. Porque não adianta o cara estar sangrando de pra caramba e o cara tem que vir de busão para o hospital. Não dá. Então ele tem que ter meios, beleza? E o que é esse Glasgow Blatchford? É um score, né? Que existem alguns critérios. Se ele tiver 0 a 1, e os outros critérios que eu falei, ele pode ir para casa. Então, um deles é a ureia. Outro dele é hemoglobina, o nível, né? Ele está sangrando. Pressão arterial sistólica. Frequência cardíaca. Melena. Síncope. Doença hepática. Beleza? E insuficiência cardíaca. Tá? Cada item não necessariamente vale um ponto só. Eles se estratificam. Ureia tem várias estratificações, hemoglobina tem várias estratificações, PAS tem várias estratificações, e nem todos valem um ponto, tem uns que valem 2. Mas vai até 23. Saibam que de 0 a 1 eu posso considerar mandar o paciente para casa sem endoscopia, se tiver os outros critérios que eu falei. Bom, e se o paciente tiver uma HDB, né? Uma hemorragia digestiva baixa, como é que eu vou fazer? Então, primeiro, eu vou dividir ele em instável e estável, assim como no HDA. E por incrível que pareça, parece que ele tem uma
HDB. Só que para o paciente estar instável, é muito mais comum uma HDA causar. Então, mesmo um paciente que eu estou suspeitando ter uma HDB e está instável hemodinamicamente, o primeiro exame que eu tenho que fazer nele é uma endoscopia, lógico, depois de eu estabilizar o paciente. Mas aí, feita a endoscopia, não veio nada, aí sim eu faço colonoscopia. Agora, o paciente que está estável hemodinamicamente, aí sim eu tenho que fazer a internação, o preparo para a colonoscopia e a colonoscopia quando o preparo estiver adequado. Bom, e se a endoscopia e a colonoscopia são normais? O que eu faço, né? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar se algum exame foi inadequado, né? Pô, fiz uma colonoscopia e estava cheio de cocô, provavelmente existe um alto risco do endoscopista não ter visto nada. Ou então, fiz a endoscopia, estava cheio de estase gástrica, não deu para ver nada. Repita, tá? De forma geral, 5% das endoscopias elas perdem o sangramento. Se está um exame mal programado, mal preparado, né? Esse risco aumenta ainda mais. Então, eu posso repetir o exame. Bom, caso minha colonoscopia ou endoscopia tenha sido bem feita, ou se o paciente está muito estável hemodinamicamente, eu vou passar por um exame que chama angiografia ou angio-CT. Por quê? Porque aí eu consigo identificar onde está sangrando e onde está babando. Então, um detalhe, se o paciente não estiver sangrando ativamente, esse exame vai vir falsamente negativo. Tá? E aí, da parte depois da angiografia, eu posso fazer algum tratamento, como por exemplo, embolização. Bom, e se ele estiver estável hemodinamicamente, eu vou partir ali para uma pesquisa de sangramento de intestino delgado, beleza? E aí, o que é isso? Né? É uma pesquisa de sangramento mais intensa que eu vou fazer provavelmente na enfermaria, não no pronto-socorro. Mas o que é? Tem alguns, né? Que é o push enteroscopy, a cápsula endoscópica, a enterografia por tomografia ou ressonância e a endoscopia de intestino delgado. E a ordem é basicamente essa. Se o paciente, né, tem um sangramento muito provavelmente proximal no intestino, que a endoscopia acabou não vendo, eu posso fazer o push enteroscopy. É como se fosse uma endoscopia que o endoscopista consegue um pouquinho além do que a endoscopia vai e cobrir ali uma parte a mais, uns 80 centímetros a mais, e se a lesão estiver lá, ele identifica e trata. A cápsula endoscópica ela é muito efetiva. Se não é um candidato a push enteroscopy, eu vou fazer a cápsula endoscópica. Só que tem que tomar um cuidado, né? O paciente não pode ter obstrução intestinal, ele não pode ter disfagia, porque imagina ele engole a cápsula e vai para o pulmão. Primeiro que não vai ver nada, segundo que ele vai ter uma pneumonia expirativa por cápsula endoscópica. E bom, com a cápsula endoscópica, a cápsula vai tirando fotos e você consegue identificar o tratamento e depois planejar um tratamento adequado, o sangramento e planejar um tratamento adequado. Já a enterografia com tomo ou ressonância magnética, eu vou conseguir identificar o sangramento e se nada der certo, eu vou fazer uma endoscopia de intestino delgado, né? Que pode ser ou com aparelho de criança ou com aparelho de adulto. E geralmente é um aparelho que tem mais maleabilidade em comparação com o endoscópio normal. Beleza, gente? E só mais um detalhe, né, que eu não coloquei na aula, mas que eu queria falar, é que pacientes que têm um sangramento importante, né, e que está levando algum sintoma, anemia, uma queda de hemoglobina, e ele tem hemorroidas, dificilmente esse sangramento vai ser por conta da doença hemorroidária, tá bom? Não considere, principalmente se o paciente estiver instável ou sintomático significativamente, que esse sangramento veio da doença hemorroidária. Era isso que eu tinha para falar. Grato pela atenção e até a próxima.